Ó, 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Hoje também é dia de falar da nossa intimidade. Nesse que é um dos quadros mais queridos do Ver Mais, tá no ar o quadro Saúde da Mulher. A doutora Maria Inês Pagano Gasperini já tá com a gente. Boa tarde, doutora. Tudo bom? Boa tarde, gente. Tudo certo. Bom, pra quem não sabe, o Ver Mais tá acabando, sai do ar na semana que vem. Então, esse é o nosso último encontro. Doutora, seja muito mais que bem-vinda. A nossa parceria já tem uns 2 anos, pelo menos. Então, pois é. Então, já que a gente não vai se ver mais... Bom, a doutora tira muito então obrigada. Últimas dúvidas. A partir de agora, aproveite e mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 988226543. E você sabe, é um quadro concorrido, né? Dificilmente a gente consegue responder a tudo. Doutora, vamos pegar esse gancho do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A senhora já está munida de uma camisinha masculina aí na mão. Pouca gente está usando esse instrumento que é tão importante para a nossa saúde, né? Gente, eu acho que é uma coisa extremamente importante da gente conversar aqui. Muito pouca gente tem usado camisinha, as pessoas usam de vez em quando, as pessoas usam quase que no final da relação. Bom, agora o homem diz, agora eu vou gozar, então eu coloco a camisinha. Não, camisinha tem que ser colocada no início da relação, certo? Não pode ser depois. Isso é uma das coisas. E outra coisa que eu acho que muitos adolescentes, por exemplo, não usam camisinha, por quê? Por causa da confiança, né? Ah, eu confio nele, ela confia em mim. Se os meninos não exigem camisinha, se as meninas não exigem camisinha, em geral os meninos não colocam, o homem, e não são só os adolescentes, todo mundo, sabe? Os homens não exigem camisinha, não usam camisinha, não exigem das suas parceiras camisinha, e isso tem sido o quê? Se tem tido um aumento. Não é? Entre as pessoas idosas a mesma coisa. Então eu acho que assim, tem que cuidar. A AIDS é uma coisa que ainda não tem cura, tem um tratamento que tem efeitos colaterais. Também tem muita gente, Marta, que sabe que tem o vírus e que não quer tratar, porque tem medo dos efeitos colaterais, embora as medicações já tenham melhorado muito. Então, acho que assim, a gente tem que repensar, gente, essa questão hoje, porque a AIDS não é uma doença que tenha cura, como a gente às vezes acha. Muito né? bem. Doutora, tem pergunta chegando aqui. A AIDS só pega por sexo, por beijo, não? O próprio sexo oral também pode pegar AIDS por meio do sexo oral? A maneira mais fácil de pegar AIDS é através de transfusão de sangue. Depois, sexo anal. Sexo oral também é possível pegar, não é tão comum, mas também é possível pegar. Doutora, eu vejo muitos casais falando que tem um momento em que, durante um tempo usaram camisinha, depois desse momento eles não querem usar mais. A partir daí fazem um exame, enfim, para comprovar se tem ou não AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Claro. Ainda assim, há risco de, por exemplo, um vírus HPV, porque a camisinha protege de tudo isso, né? Não vamos separar as coisas. Vamos lá. Vírus HPV é uma coisa, é aquele que dá aquelas verruguinhas. Isso. HIV é outra coisa. Isso. O HPV a gente pega com muito mais facilidade se tem uma contaminação muito grande hoje, se tem vacina para meninas de 9 a 13 anos nos postos de saúde. Então, isso é uma coisa. HIV é outra história. Agora, o que a gente tem percebido? Todas as doenças sexualmente transmissíveis, Marta, estão aumentando, não é só o HIV. E a camisinha protege, por exemplo, a camisinha protege 70% das pessoas de HPV. De HIV protege 100%, desde que use direitinho, né? Muito bem. Tem mais perguntas chegando por aqui, não só sobre esse Dia Mundial de Combate à AIDS. Tem uma telespectadora que tem mama acessória. Pode ser um problema mais tarde se não operar? Isso não é muito comum. Eu, por exemplo, não sei o que é isso, doutora. O que é isso? Como nós somos da classe mamíferos, certo? A gente tem mulheres que têm uma mama, às vezes, aqui embaixo na axila. Tem outra que tem aqui, para baixo da mama, tem outra, e às vezes aparece só o mamilo, que parece um sinalzinho. Olha. E não, é uma mama. E aqui em cima, em geral, não aparece o mamilo, mas tem o tecido mamário. Então tem que olhar, tem que fazer um exame, exatamente como faz da mama, se tem que fazer dessas mamas acessórias. Porque as cachorras, por exemplo, têm várias mamas. Não é? Então, como a gente é da mesma classe, às vezes acontece na gente. Muito bem, doutora, ainda não ficou esclarecido, ó. Bom, você gostaria de saber se a AIDS tem algum sintoma antes de ser diagnosticada? O que as pessoas podem prestar atenção? Ou é só realmente o exame de sangue que pode indicar?
é só o exame de sangue. Por exemplo, pessoas que começam a ter muitas infecções, que começam a emagrecer, que começam a ter vários problemas, por exemplo, tem uma gripe e essa gripe se torna uma grande pneumonia. Então, nesses casos, às vezes, a gente tem que suspeitar de que possa ter. Porque a questão do vírus da AIDS é que ele baixa a imunidade da gente, entendeu? Tá. Então, o vírus em si não causa grandes coisas. O que acontece é que ele propicia que se tenha infecções muito sérias. Então, se perceber então que está com a imunidade muito baixa, é interessante ver com o médico, né? É interessante ver com o médico. Ok, tem mais perguntas chegando por aqui. Vamos deixar claro, porque tem muita pergunta chegando sobre algo que a senhora falou. Vamos reforçar então. Tá. Fazer sexo anal sem camisinha, então corre o risco de ter HIV? E a outra pergunta que chegou de uma moça que não se identificou é se não gozar dentro, ainda assim corre-se o risco de contrair a doença, né? Tem nada a ver com gozar ou não, né? Tem a ver com ali o ato da penetração mesmo. Tem a ver. O vírus fica no sêmen do homem. Uhum. No gozo do homem fica o vírus, certo? Muitas vezes, antes do homem gozar, já sai um pouquinho de sêmen, já sai um pouquinho de líquido. Aquele pouquinho já pode ter vírus. Assim como fica no sêmen do homem, fica também na secreção vaginal da mulher. Certo? Então, os homens também podem pegar AIDS das suas parceiras por causa dessa secreção. Muito bem, doutora, tem mais pergunta aqui sobre aquilo que eu estava falando, ó. Nosso celular está devagar hoje, isso. Eu e meu marido queremos muito ter um filho, mas não conseguimos por enquanto. Eu queria saber o que é gravidez psicológica e se ela afeta nas tentativas. Gravidez psicológica é quando uma mulher tem todos os sintomas de grávida, vômito, a barriga de muitas às vezes começa a crescer e tal, e ela não está grávida. Isso é uma gravidez psicológica, quer dizer, a gente imagina que está grávida, não é? Tem algumas vezes, Marta, que a gente não descobre, por exemplo, nenhuma anomalia no casal e o casal não consegue engravidar. Então, eu acho que tem um fator psicológico também, que a gente não consegue explicar direito como é que é, mas tem um fator psicológico que às vezes bloqueia homens e mulheres de engravidar. Mas isso é uma coisa que não sou psicóloga para entrar tão a fundo nessa questão. Mas às vezes parece que tem alguma coisa. Doutora, o nosso tempo já está acabando. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, né? Esses 2 anos de parceria aqui com o Ver Mais, no Saúde da Mulher, no nosso quadro, e nesse dia que é tão importante, que alerta aí para os cuidados que a gente tem que ter na hora de se divertir, sim, mas com uma relação sexual realmente responsável, né? Então, gente, como eu disse, eu acho que como a gente não vai se ver mais, é importante que a gente se veja, mas que a gente veja muito o outro. Vamos ver o outro, né? Vamos prestar atenção no outro, vamos prestar atenção no que a gente quer, vamos prestar atenção nas nossas relações e que as nossas relações sejam cada vez melhores, porque quanto mais a gente conseguir ver o outro, mais a gente muitas vezes se vê e mais a gente consegue ter uma relação afetiva, sexual, enfim, uma coisa boa, uma coisa positiva. Com respeito. Doutora, a gente agradece todo esse tempo de parceria nesse que é um dos quadros mais queridos do Ver Mais, que eu adoro, tem muita participação. Um abraço, muito obrigada. Eu acho que é uma semana que a gente está muito mexido. Vamos ver bastante. Isso, vamos viver bastante. Amei. A doutora está emocionada, já emocionou todo mundo aqui também. Nos encontramos, então? Obrigada, nos encontramos sim. Um abraço, um bom Natal, um bom ano para todos nós. Amém, para nós. Feliz ano novo.